Oi, gente, tudo bem? Gente, quero compartilhar com vocês uma experiência de um brinquedo muito bacana. Eu fiz um vídeo falando sobre o nosso passeio a Santa Catarina e comentei que ele nos ajudou muito no deslocamento. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, tá? É o patinete. Gente, ele tem alguns benefícios, assim, que são semelhantes aos benefícios do triciclo tradicional, tá? Aquele, a motoquinha. Mas com ênfase no equilíbrio, na coordenação motora, na orientação espacial, no fortalecimento dos músculos das perninhas. E é muito bacana, gente. É muito legal. Eu não levava muita fé, admito. Fui um pouco resistente para a compra dele, porque eu achava o João Pedro muito novinho, né? Ele tava com... Isso foi em setembro, foi um pouquinho antes, ele estava com 2 anos e 3, 4 meses. Eu achava que esse tipo de brinquedo era para criança um pouquinho mais velha. Mas o Michael insistiu, comprou e disse que nos ajudaria na locomoção, no passeio. Não muito crédula, aceitei. E, gente, digo para vocês agora, se vocês querem fazer um investimento num brinquedo, façam neste. Muito bacana mesmo. Porque além desses pontos positivos aí de desenvolvimento que eu já mencionei, que é a questão da coordenação motora, que é a questão do equilíbrio, orientação espacial e tal, tem também a questão do brincar em si, do apoio. É fácil, super fácil de transportar. Ele apoia, assim, ó, em passeios mais longos, se a criança colocar... E aí você vai ter que observar, tá? Eu vou fazer um videozinho dele, mostrando ele todinho e deixar aqui no final. Mas você tem que observar, assim, ó, a largura do apoio dos pés. Se for uma largura boa, a criança coloca os 2 pezinhos e você pode levar a criança. A criança não precisa ficar pedalando, sabe? Usando a perninha, o impulso dela o tempo inteiro. Então ela pode descansar. Isso eu achei muito bacana. Mas eu vou mostrar melhor na prática pra vocês, tá? Vou deixar um videozinho dele também aqui, utilizando esse brinquedo, pra vocês verem o quanto bacana é. E ele é desmontável, não é muito complicado. Não acompanha alguns itens de segurança que orienta na caixa, como eu vou mostrar também, como a questão do capacete. Mas aí pode ser usado aquele capacete de ciclista, sabe? Encaixa, fica tranquilo. É só para uma proteçãozinha, porque a queda com ele não vai ser muito grave, digamos assim. Pelo menos eu acredito. Agora sim, vocês têm que ter atenção a algumas questões básicas, tá, gente? A haste dele tem que levantar, porque aí acompanha o crescimento e desenvolvimento da criança e você faz melhor uso do brinquedo. A questão ali do apoio do pé, a largura, você tem que cuidar. E uma dica importante, quer economizar na compra do brinquedo? Evite estampa, sabe? Adesivos de personagens. Cai bastante o valor cá entre nós, tá? E é assim, nesses moldes, que é o do João Pedro. Porque o que importa é o brinquedo, né? Não, vamos combinar, né? Então, assim, a posição das rodas também é importante. Mas assistam o vídeo a seguir que vocês vão compreender, tá? Gente, conforme o mencionado aí no vídeo anterior, aqui está a caixa do brinquedo, tá? Olha só. Aqui menciona, ó, que não é recomendado para crianças menores de 3 anos. Recomenda também o uso de equipamentos de proteção, apesar de não vir acompanhado na embalagem. E aí eu vou ler para vocês assim, ó. Aqui também fala que a altura máxima que ele atinge é 79 centímetros, tá? Então assim, ó, vou comentar com vocês isso aqui em função de um vídeo que eu fiz sobre a escavadeira gigante, que teve algumas pessoas aí, né, alguns inscritos que comentaram a questão
da recomendação de idade, da faixa etária. Gente, eu vou dizer assim para vocês, claro que eu observo a faixa etária, no entanto, todos os brinquedos que meu filho tem, ele utiliza sobre a nossa supervisão. Então, esse é o maior risco, de ofertar um brinquedo com peças pequenas, peças abaixo da faixa etária, e a gente não estar supervisionando, acompanhando. Não há problema nenhum, no meu ponto de vista, de ofertar brinquedos como este, por exemplo, tá? Acima da faixa etária dele, porque vendo assim, ele não vai oferecer grandes riscos, porque nós estaremos junto zelando pela segurança dele. É diferente de ofertar brinquedos de encaixe que seja com pecinha desse tamanho, que o acidente pode ser muito rápido, que foge ao controle da gente, né? Então, assim, aqui diz, não recomendável para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas. Não, a única parte pequena que se despregou dele foi um adesivo. Utilizar equipamentos de proteção, capacete, munhequeiras, joelheiras e cotoveleiras. Este brinquedo não deve ser utilizado em vias públicas, uma vez que ele ganha velocidade, mas você não vai deixar seu filho solto, né? Você vai estar junto, acompanhando. Enfim, não estou dizendo que é para que você dê, para que você permita que seu filho utilize ou coisa do tipo. Estou dizendo, relatando a nossa experiência e como nós procedemos em relação ao brinquedo. A altura é ajustável, então, como eu vou mostrar para vocês na prática, suporta até 40 quilos, tá? Mas o Maicon já subiu em cima dele, pesa bem mais de 40 e ok, porque a gente também testa essas coisas, né, gente? Assim, ó, gente, a altura, essa altura aqui dessa haste que eu menciono anteriormente, que é interessante a gente observar para que ela possa acompanhar o crescimento. Então, é um brinquedo que vai a longo tempo, né, a longo uso, vale a pena o investimento em função disso também. Então, a gente abre um dispositivo aqui, ó, aqui, ó, ele é apertadinho, mas de boa. E aí tem um outro dispositivozinho aqui, um pinozinho, que a gente aperta e aí puxa, ó. E aí tem os nivelamentos, tá vendo? Cada buraquinho um nivelamento, ele vai subindo até lá em cima. Vou mostrar pra vocês, ó. Subiu um, mais um, subiu o último. Então, essa é a altura máxima que ele chega. E aí depois é só fechar aqui e tranca novamente. Vou baixar. Ó, tem 1, 2, 3, 4 níveis. Para remover essa haste aqui, para ficar mais fácil de transportar dentro do carro, por exemplo, tem um dispositivo aqui embaixo, ó, que aqui no meu dedo, que a gente aperta e puxa, ó. Não é tão facinho, é um pouquinho apertado, mas tem que ser assim em função da segurança. E é isso aí, o brinquedo virou isso. Facilmente transportável. E vale muito a pena. Para colocar também, facinho. Gente, admito para vocês que essa é a primeira vez que eu desmonto o brinquedo, tá? Então, tranquilo, tranquilo mesmo. E aí, tem um outro detalhe que eu não sei se eu vou conseguir pegar com a luz acesa. Eu vou tentar, se não der, eu desligo. Ah, deu! Olha que maravilha! Ha! As rodinhas têm luzes! Imagina se eles não amam essa história das rodinhas com luzes! Ó! Tá? Gente, assim, um detalhe que a gente tem que observar, que eu comentei, é essa base aqui, vocês estão vendo, ó a minha mão, tá? Ó a largura da base. Aqui ele consegue colocar os 2 pezinhos e a gente consegue ajudar ele a se deslocar. Ele pode ficar todinho apoiado ali e a gente vai conduzindo o brinquedo. Então, isso facilita bastante. Outra questão que eu quero comentar com vocês, e é muito importante, muito interessante, ele tem
São duas, na verdade. Ele tem uma articulaçãozinha aqui, ó, um joguinho aqui, tá? Pra fazer uma manobrinha ou outra. Eu acho que não dá pra pegar. Deixa eu ver. Ó, é muito pequenininha, eu não consigo mostrar pra vocês. Mas é um joguinho básico, tá? A questão do freio. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela vai aprendendo. João Pedro ainda não aprendeu, que só tem 2 anos e 7 meses. E a questão do posicionamento das rodas. Vocês observem que este modelo tem 2 rodas na frente e uma atrás. Observem, porque isto aqui é importante para o equilíbrio. Ouvi relatos do brinquedo ter essa mesma quantidade de rodas, mas inversa. 2 atrás e uma na frente. E dificulta demais o equilíbrio da criança. Para a criança se posicionar e se equilibrar sobre o brinquedo é mais complicado. Então, de repente, é interessante iniciar desta forma. Outro detalhe, o capacete que nós utilizamos com ele é esses capacetinhos aqui, ó, de ciclista, tá? Que é a proteção para a cabecinha em caso de queda. Ele já tem há algum tempo o brinquedo e nós não tivemos problema nenhum de queda, porque a gente está sempre por perto dele, sempre acompanhando ele. Certinho, gente? É um brinquedo bem interessante, bem legal mesmo, e vale a pena a gente ter dentro de um ambiente controlado, ou mesmo externo, mas sob supervisão de adultos. Gente, gostaram do vídeo? É legal, né? Então, assim, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo para que outras famílias tenham conhecimento e entendam como funciona esse brinquedo e que realmente vale a pena, tá certo? Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Um beijo, bom fim de semana, boa semana e até!